Emagrecer sem exercícios? Sim, e eu vou te mostrar como estratégias naturais e práticas podem favorecer a perda de gordura mesmo quando o exercício formal não é uma opção para você. Eu sou a Patrícia e estou aqui para explicar de forma simples o que acontece no seu corpo e o que você pode mudar já hoje, com segurança e sem promessas milagrosas. Se esse assunto te interessa, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Vou deixar vídeos complementares na descrição. Muita gente vive com uma rotina em que o corpo está praticamente alimentado o dia todo. Café com pão, lanche no trabalho, almoço com arroz e sobremesa, café da tarde, jantar tarde. Quando isso acontece, seu corpo fica em um estado quase contínuo de elevação da glicemia e, em resposta, de elevação da insulina. Pense na insulina como um porteiro. Quando sobe, ele fecha as portas e diz: açúcar aqui dentro fica, vou guardar nos depósitos. Enquanto esse porteiro está ativo, seu corpo tem mais dificuldade para acessar a gordura armazenada. Em outras palavras, você não consegue armazenar e queimar gordura ao mesmo tempo com eficiência. E é por isso que reduzir esses estímulos é tão importante, especialmente se você não pode compor com horas de treino. Vamos entender rapidamente a fisiologia sem complicação. Quando você come carboidratos simples, açúcar, pão branco, sucos industrializados, massas refinadas, esses alimentos viram glicose rápido na sua corrente sanguínea. O pâncreas percebe e libera insulina para levar essa glicose para dentro das células ou para estocar no fígado e nos músculos como glicogênio. Quando o glicogênio do fígado acaba, algo que acontece após um período sem consumo de carboidratos, como um jejum noturno razoável, o corpo começa a recorrer à gordura armazenada, processo chamado lipólise. Então existem duas frentes que você pode trabalhar: reduzir os picos de insulina e criar janelas de tempo em que seu corpo possa usar gordura como combustível. Nada místico, é física e fisiologia aplicadas ao dia a dia. Primeira estratégia: reduzir carboidratos simples. Isso significa identificar e diminuir aquilo que mais eleva a glicemia rapidamente. Exemplos claros: açúcar, refrigerantes e sucos adoçados, pães e bolos feitos com farinha branca, massas refinadas, batata branca frita e muitos salgadinhos industrializados. Não estou dizendo que você precisa eliminar tudo para sempre, mas que diminuir a frequência e a quantidade desses alimentos reduz os picos de insulina e cria condições para queimar gordura. Substituições práticas: trocar pão branco por ovos com abacate ou por uma tapioca pequena com recheio proteico, substituir suco industrial por água com gás e limão ou chá sem açúcar, trocar biscoitos recheados por iogurte natural com castanhas. Uma abordagem low carb pode favorecer isso de forma mais intensa, mas não é a única via. O importante é reduzir os carboidratos de rápida absorção e priorizar proteínas e gorduras saudáveis que aumentam a saciedade. Segunda estratégia: escolher carboidratos com baixo índice glicêmico e controlar porções. Alguns carboidratos não disparam tanto a insulina porque liberam açúcar mais devagar na corrente sanguínea. Lentilha, grão de bico e quinoa são bons exemplos. Fornecem fibras e proteína vegetal que desaceleram a absorção. Mas atenção, baixo índice glicêmico não significa comer à vontade, a quantidade importa. Combinar esses alimentos com proteína e uma fonte de gordura saudável reduz ainda mais o pico glicêmico. Então, em vez de um prato grande de arroz e feijão seguido de uma sobremesa, experimente metade do prato com vegetais, uma porção de leguminosa como lentilha ou grão de bico e uma boa proteína: peixe, frango, ovos, tofu. Isso mantém você satisfeito sem sobrecarregar o sistema de insulina. Terceira estratégia: usar o jejum de cerca de 12 horas como gatilho simples para a lipólise. Não é um ritual extremo, é apenas organizar suas refeições para que exista um período, geralmente durante a noite, em que você não coma. Quando você janta cedo, por exemplo às 18 horas, e toma o café por volta das 6, você dá ao corpo aproximadamente 12 horas sem ingestão calórica. Esse tempo costuma ser suficiente para que o fígado comece a reduzir os estoques de glicogênio e o corpo recorra à gordura como fonte. Um exemplo prático: jantar uma sopa leve com proteína e salada às 18 horas, não fazer ceia calórica e tomar o café às 6 com ovos e uma fatia de abacate. Para quem nunca fez jejum, a dica é começar gradualmente, antecipar o jantar 1 hora e atrasar o café da manhã 1 hora, até alcançar as 12 horas. Importante: jejum não é indicado para todo mundo.
Pessoas com diabetes, uso de certos medicamentos, distúrbios alimentares ou condições específicas devem conversar com um profissional antes de testar. Segurança vem primeiro. Complementos essenciais, déficit calórico e aumento de NEAT. Mesmo sem exercícios, perder peso exige que ao longo do tempo você gaste mais energia do que ingere, o chamado déficit calórico. Reduzir calorias não precisa ser sinônimo de fome. Foque em alimentos mais saciantes, proteínas, fibras e vegetais e em reduzir calorias vazias, bebidas açucaradas, sobremesas industrializadas. Além disso, há uma ferramenta poderosa que muitas pessoas subestimam, NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, que é tudo aquilo que você faz ao longo do dia, fora um treino formal. Aumentar seu NEAT pode ser tão simples quanto subir escadas em vez de pegar o elevador, estacionar o carro um pouco mais longe, levantar-se a cada hora para andar um pouco ou aumentar tarefas domésticas mais ativamente. Essas pequenas ações se somam e podem representar uma diferença real no gasto diário. Uma meta inicial prática é tentar acrescentar 1.000 a 2.000 passos por dia à sua rotina habitual. Para muitos, isso é alcançável e já demonstra impacto. Se você tem limitação física, converse com seu médico sobre movimentos seguros que pode fazer. Agora, algumas trocas práticas que você pode adotar já hoje. No café da manhã, em vez de pão branco com gereia, prefira ovos mexidos com tomate e uma porção de abacate. Em vez de suco de caixinha, água com gás e limão. No lanche da tarde, troque biscoitos por iogurte natural com castanhas e canela. No lanche da tarde, reduza a porção de arroz branco e aumente a inclusão de fibras, salada, legumes grelhados e uma porção de lentilha. À noite, experimente uma sopa de legumes com frango desfiado ou uma omelete com vegetais. Se sentir fome entre refeições, escolha uma combinação de proteína e gordura. Queijo branco, ovos cozidos, hummus com palitos de cenoura. Evite decorar o cardápio com calorias líquidas, elas sabotam o controle da glicemia porque entram rápido no sangue. Pequenos detalhes que ajudam a reduzir picos glicêmicos. Sempre que puder, combine carboidratos com proteína e gordura. Mastigue devagar e dê atenção à saciedade. E prefira alimentos minimamente processados. Um prato com proteína, fibras e gordura causa menos picos de insulina do que o mesmo número de calorias vindo de um bolo ou de um sanduíche industrializado. Lembre-se também do papel do sono. Noites mal dormidas alteram hormônios que regulam apetite e sensibilidade à insulina, tornando as estratégias alimentares menos efetivas. Durma bem quando possível. Quanto tempo leva para ver resultados? Aqui vale ser honesta, varia muito. Algumas pessoas notam mudanças na retenção de água, na fome e até na balança já na primeira semana de ajustes, especialmente se vinham consumindo muitas bebidas açucaradas ou alimentos ultraprocessados. Para a perda de gordura significativa e sustentável, normalmente são semanas a meses de mudanças consistentes. A resposta é individual e depende de muitos fatores: genética, histórico de dieta, sono, estresse e medicamentos. Não existe garantia universal e nem truque que funcione igual para todos. Uma preocupação justa: e se eu tiver uma condição de saúde ou estiver tomando remédios? Se você tem diabetes, toma insulina ou outros medicamentos para glicemia, tem histórico de transtorno alimentar, está grávida, amamentando ou possui qualquer condição clínica relevante, converse com seu médico ou nutricionista antes de alterar a dieta ou iniciar jejum. Essas estratégias podem ser adaptadas, mas precisam de acompanhamento profissional. Sempre recomendo a avaliação personalizada quando há qualquer insegurança. Para tornar isso prático, aqui vai um exemplo de dia que reúne as ideias que expliquei. Café às 6 horas. Café sem açúcar, 2 claras e um ovo inteiro mexidos com espinafre e uma fatia de abacate. Lanche às 10 horas. Iogurte natural com uma colher de sopa de castanhas e canela. Almoço ao meio-dia. Salada variada, uma concha pequena de lentilha, filé de peixe grelhado e legumes. Lanche às 16 horas. Palitos de cenoura com hummus. Jantar às 18 horas, sopa de abóbora com frango desfiado ou uma omelete leve com salada. Entre o jantar e o café da manhã do dia seguinte, você terá cerca de 12 horas de jejum. Se não for possível seguir esse horário, ajuste conforme sua rotina. O conceito é criar uma janela sem ingestão prolongada durante o dia.
Algumas dicas para começar sem sofrimento. Ajuste uma coisa de cada vez. Comece eliminando bebidas açucaradas por 2 semanas. Depois reduza pães e massas refinadas. Em seguida, experimente o jejum de 12 horas por alguns dias. Monitorar o que come, tirar fotos do prato e anotar como se sente de fome e energia ajuda muito. Busque apoio. Trocar experiências com amigos, familiares ou um profissional aumenta a chance de manter mudanças. E celebre pequenas vitórias. Menos inchaço, roupas mais confortáveis, diminuição da fome entre refeições são todos sinais de progresso. Para concluir, lembrar, não é preciso malhar horas por dia para melhorar sua composição corporal. Reduzir picos de insulina, escolher carbs de baixo índice glicêmico, adotar uma janela de jejum de cerca de 12 horas quando possível, controlar calorias de forma sustentável e aumentar o movimento diário leve são ferramentas reais que favorecem a queima de gordura. Mas tudo isso deve ser feito com responsabilidade e, quando há condições clínicas, com orientação de profissionais. Pequenas mudanças consistentes no tempo tendem a produzir resultados duradouros. Se este vídeo te ajudou, curta, salve para rever mais tarde e confira os links na descrição com receitas, sugestões de cardápio e mais explicações sobre jejum e low carb. Compartilhe com alguém que precisa dessa informação. E se quiser, volte para comentar como foi sua primeira semana de teste. Eu gosto de ler e responder. Você não precisa de um segredo milagroso, precisa de estratégias simples, coerentes e sustentáveis. Podemos começar hoje.